Alô, nação rubro-negra, alô, maior nação do planeta bola, se inscreva no canal Almeida Fla e toca música, é gol do Mengão. Que jogaço até a última cobrança, adrenalina, emoção, muita expectativa de todo mundo, estava indefinido. E eis que apareceu o herói atleticano, o goleiro Everson, que aparece agora aqui no nosso telão. Everson, bom dia! Já aquele cumprimento grande, absoluto, campeão da Supercopa do Brasil. E a sua assinatura foi perfeita, foi propícia para o Galo vencer essa disputa, uma das mais emocionantes dos últimos anos. Parabéns, Everson! Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos do programa. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês nesse dia tão especial para mim e para o Atlético Mineiro, depois desse título aí numa disputa acirrada e emocionante de pênalti, onde a gente conseguiu ter um pouco mais de calma, discernimento e ter conseguido esse título que é importante aqui para nós do Clube Atlético Mineiro. Everson, um jogo de alternâncias o tempo inteiro, na partida, nas cobranças de pênalti. E uma coisa que eu queria te perguntar, não ficava uma sensação ruim, sabendo que o Atlético era o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro, e aí tinha que disputar com um time que foi segundo lugar no Brasileirão, ter que ainda passar por isso, não ganhar esse título automaticamente. E ele veio agora sem ninguém poder falar absolutamente nada, jogo muito bem disputado e penalidades incríveis. Primeiramente foi um grande jogo, onde as duas equipes jogaram aberto, cada um na sua característica, mas sempre buscando gols de grandes jogadores. Uma primeira decisão de pênalti muito qualificada das duas equipes, onde os 5 batedores acabaram concluindo em gol suas finalizações, e depois aquele alternado um pouco mais emocionante. Mas o que colocava dentro do regulamento era que o vice-campeão brasileiro pudesse disputar a Supercopa, no caso do campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, fosse a mesma equipe, coisa que a gente sabe que é muito difícil aqui no nosso país, uma equipe ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil no mesmo ano. A gente conseguiu esse feito, um feito histórico, são poucas equipes que conseguiram isso, e a gente teve que jogar esse jogo pelo regulamento. Então a gente respeitou o regulamento, respeitou a equipe do Flamengo e fomos buscar mais um título para que a gente pudesse coroar mais ainda o nosso nome na história do clube. Denilson. Bom, primeiro um abraço, um bom dia para você, Everson. Cabelo sempre na régua, né, papai? Para não... Cabelo sempre na régua. Eu assisti o jogo ontem, te parabenizar e parabenizar todo o grupo. E eu comentei com a minha esposa, falei, esse tipo de jogo é o jogo do nível mais alto emocional e psicológico. Não só pela tensão da final em si, mas quando vai para os pênaltis. E aí essas penalidades, eu não sei se você já viveu isso, eu há algum tempo não tinha visto dessa forma, ir para a segunda volta, todos os jogadores baterem, mas eu queria que você falasse depois que você errou o pênalti. Nesse momento que você erra o pênalti, depois você se recupera, queria que você falasse um pouquinho dessa sua concentração desse momento. Bom dia, Denilson. O pezinho tem que estar sempre na régua, né? O pezinho barco tem que estar alinhado, ainda mais aparecendo no programa. A gente tenta, né? Mas como você frisou muito bem, você foi jogador de alto nível de seleção, você sabe que a gente tem muitos jogos no ano, mas tem os jogos que o nível de concentração e decisão é maior. Esse era um tipo de jogo como esse, de grandes jogadores, um nível de concentração muito alto, principalmente nas decisões de pênalti, e quando você já foi jogador, você sabe quando você acaba errando uma cobrança, você pode ficar marcado, e no momento que eu acabei errando a cobrança, que eu fui o 8º batedor nessa ocasião, foi meu primeiro pênalti que eu acabei errando, infelizmente, eu procurei estar calmo, concentrado, para que eu pudesse pelo menos me livrar dessa lembrança de como o possível batedor que errou o pênalti e acabou perdendo o título. Então procurei estar concentrado, confiante, agarrei na fé, que eu sempre me agarro nela muito, e graças a Deus tive o discernimento, a calma de num lance decisivo, onde eu poderia ficar marcado, eu consegui fazer a defesa e tivemos mais uma sobrevida das 4 dessa decisão de pênalti, onde eu pude fazer a defesa e ajudar a equipe. Mas como você frisou muito bem, é muito difícil você manter esse nível de concentração depois de um erro, mas graças a Deus estava muito concentrado, confiante e pude ajudar a minha equipe a sair com a vitória.
Ô Everson, talvez quando a gente lembrar desse jogo daqui a 5, 10 anos, vamos lembrar como a decisão da Supercopa do Brasil em que os goleiros foram protagonistas. Se não fosse você, seria provavelmente o Hugo, não é? A partida foi excelente. E as cobranças do jeito que foi, também uma adrenalina acima, não é? Te surpreendeu o fato do Vitinho, naquele momento, cobrar o pênalti? Você não imaginava que seria o Gabigol ou nem pensou nisso? Só antes da pergunta do Denilson, eu acabei esquecendo de responder. Não tinha passado por isso ainda, a decisão de pênalti com os 11 batedores dando a volta, então, só para responder isso para ele. Boa. E a respeito da decisão, quando teve a volta, a gente sabe que tem ali uma sequência, mas depois do 11º a gente sabe que a sequência pode mudar, então não esperava o Vitinho, também não esperava o Gabigol, estava sempre olhando ali para ver quem seria o possível batedor. Aí quando eu vi o Vitinho vindo, que eu tentei me concentrar para poder fazer a defesa. Ele já tinha feito o primeiro gol, ele tinha batido no meio, uma batida de confiança. Não só ele, alguns jogadores do Flamengo bateram no meio, uma batida mais de confiança. Então eu pude ver que era ele que era o batedor e pude analisar bem a situação onde ele teria que fazer o gol. Então eu tive discernimento de poder escolher o canto certo, sair no momento certo, que ele não pudesse acompanhar eu saindo. É um batedor de qualidade, um jogador de qualidade que tem esse discernimento de ver o goleiro saindo antes. E conseguir sair no momento certo, na hora certa, para poder fazer a defesa e dar o título pra gente. Ainda sobre o pênalti que eu vi ali agora, o Ilharão batendo o pênalti, você ficou esperando ele. O fato de ter sido o Ilharão, volante, você chega a pensar nesse sentido e falar, peraí, tá vindo um zagueiro bater o pênalti, tá vindo um volante bater o pênalti. No momento decisivo, vai bater forte no meio, que é o pênalti de segurança. Você chegou a pensar nisso? Porque você ficou parado, a bola explodiu no seu peito. A gente sempre analisa, né? A gente tem todos os clubes têm suas análises de desempenho, análises de situações de pênaltis, bola parada, e a gente tinha um estudo de todos os jogadores possíveis do Flamengo, menos o Hugo, que não tinha nenhum pênalti na carreira, então a gente não tinha esse estudo dele, mas todos a gente tinha um estudo. E além do estudo, tem a situação do momento, tem se é o último batedor, se não é, e tem o feeling do goleiro, né, Denilson? A gente sabe que tudo tem um feeling no momento decisivo. E o Arão, ele tinha pênalti nos dois cantos e no meio. Então era uma situação difícil difícil para você ter esse feeling, mas graças a Deus eu fui muito abençoado. Eu tive a coragem de ficar parado no meio, que era um pênalti decisivo. Se ele faz o gol, o Flamengo era campeão. Então Deus me abençoou muito para mim ter esse discernimento, essa coragem de ter ficado no meio e ter feito a defesa. Mas ainda assim foi uma batida muito forte, onde não deu tempo de eu levantar os braços para fazer a defesa. Eu só consegui jogar o peito na direção da bola, para a bola bater no meu peito e para frente. Mas, como eu te falei, era um momento muito decisivo, não só para ele, mas como para mim também, que às vezes você ficar parado no meio no pênalti decisivo é complicado. Então, graças a Deus, Deus me abençoou, eu tive discernimento e consegui perceber pelo feeling que ele poderia bater no meio. Everson no jogo aberto, o herói dessa classificação e conquista do Galo, não é? Supercopa do Brasil, um título que ganhou um peso, não é? Todo mundo vai com uma vontade de vencer e ontem não foi diferente. Agora, Denilson, tem o outro lado da moeda que, infelizmente, mesmo tendo feito um jogaço o Flamengo, pênaltis, 11 cobranças para cada lado, mesmo assim, por exemplo, a gente viu o torcedor do Palmeiras na volta do Mundial aplaudindo os jogadores do Verdão, sabendo que eles deram o máximo, chegaram na final, que era a obrigação primeira. E agora a gente não viu essa receptividade da torcida do Flamengo. Não sei se é porque o time ainda está muito modificado, muita gente com problemas de lesão. Bruno Henrique voltou no meio da semana, o treinador português ainda não definiu uma equipe titular. Por que tanto protesto? É só pelo resultado, Denilson? Loirão, assim, eu concordo com tudo que você falou, mas não justifica esse comportamento do torcedor flamenguista. Claro que não. Não justifica em nenhum momento, mesmo quando o time não joga bem, ou, enfim, volta para a sua cidade, ser recepcionado dessa forma. E normalmente isso acaba sempre com uma violência. Normalmente o torcedor sempre tem uma reação de violência. Por mais que esse torcedor que a gente está vendo na imagem falou, não vai descer um aqui para conversar com a gente não vai ter agressão, não vai ter nada. Normalmente, quando está no grupo, quando está esse tumulto, sempre alguém perde a cabeça e gera alguma situação desconfortável. Agora, especificamente, o momento que o Flamengo vem vivendo e o que o Flamengo fez nos últimos anos não justifica esse comportamento do torcedor. Seria muito bonito por parte do torcedor do Flamengo, ou desses torcedores que estão aí, que são a minoria, receber-se com aplausos do time. Porque o time jogou futebol.
O Flamengo ontem jogou bola. O Flamengo não perdeu sem ser competitivo, que eu falo muito isso aqui. O Flamengo foi competitivo, vendeu caro para a equipe do Galo. Muito caro. É óbvio que a gente acabou de falar com o Everson, teve ali um discernimento de esperar o chute do Arão. Aí é uma questão de quem está mais com a cabeça mais fria ou não. E nesse caso o Everson estava mais tranquilo. Foram 4 oportunidades para o Flamengo ser campeão nas penalidades. E nenhum dos jogadores conseguiram converter o pênalti. E ser recepcionado dessa forma do torcedor flamenguista, eu não concordo. E a gente viu esses protestos e não tem nenhuma regra que atletas tenham que conversar com torcida organizada. Isso eles fazem quando querem e quando estão afim. Agora, Denilson, não tinha, é um jogo só. Já foi além. A gente já sabia que poderia ser dessa maneira, porque o Palmeiras e o Flamengo se enfrentaram e também foi para os pênaltis. O Diego Alves foi o grande herói, celebradíssimo pela torcida do Mengão. E agora, o Hugo até teve momentos ruins, mas também foi bem nos pênaltis. A gente estava falando aqui, praticamente ele acertou todos os cantos, não é? Todas as bolas ele praticamente estava lá. Canto, Então isso aí, quem observou bem, isso não é para qualquer goleiro, não é todo goleiro que consegue. Mas o Everson, que é um super goleiro, acostumado a decisões, tem a confiança integral do Atlético, acabou sendo o diferencial pelo Vitinho. E aí a torcida queria falar com o Gabigol, saber da diretoria, ou do Paulo Souza, por que o Gabigol, que é o batedor de pênaltis, o pênalti de segurança, por que ele não estava ali para bater e foi o Vitinho? E às vezes o próprio Vitinho pediu para bater o pênalti. Isso aí a gente vai ficar discutindo. Já tinha batido, isso. Estava confiante? A gente vai ficar discutindo isso, né? Todos os programas de esportes discutiram essa questão da decisão do Vitinho ter ido bater o pênalti. E a gente vai ficar com essa dúvida. Enquanto os protagonistas não vierem a público e falarem, posso eu falar uma parada? O Vitinho, por exemplo, eu pedi para bater. E o Gabigol não quis bater porque o outro estava com mais. Isso é natural dentro de uma penalidade. Só para fazer uma retrospectiva no momento que eu vivi, na penalidade da penalidade lá na França, foi contra a Holanda, na semifinal contra a Holanda, eu entrei no segundo tempo, prorrogação, acabou o jogo, o Zagallo perguntou quem queria bater, eu falei, eu quero bater. E você queria? E naquela ocasião eu estava com confiança para bater o pênalti, só para fazer uma analogia em relação a essa questão da decisão do momento. Às vezes o Vitinho falou, eu quero bater, eu estou bem, como você falou, acabei de bater o pênalti, eu estou com confiança. É estranho? É estranho, porque o batedor oficial, e a gente falar em porcentagem, ele tem praticamente 100% e outra coisa, de ele errou a certa. penalidade decisiva, mas outros erraram também. Só quem vai lá e tem coragem de colocar aquela bola na frente do goleiro e bater é que vai poder participar ou para bem ou para mal dessa história.